Hoje eu vou te explicar como funciona o aprendizado supervisionado na prática, que é um dos conceitos mais importantes dentro do Machine Learning e também um dos mais utilizados no dia a dia, principalmente em empresas que trabalham com dados. Então, entender isso vai te dar uma base muito forte para evoluir dentro dessa área. Muita gente, quando escuta esse termo, acha que é algo muito complicado, muito técnico, algo distante da realidade. Mas quando a gente começa a quebrar esse processo em partes simples, tudo começa a fazer sentido. E essa é exatamente a proposta desse vídeo, simplificar o entendimento sem perder a profundidade. Ao longo dessa aula, eu vou te mostrar exemplos reais, vou explicar como o modelo aprende com os dados e como ele consegue fazer previsões depois do treinamento. Tudo isso de forma simples, didática, conectando com situações que você já conhece do dia a dia. E no final, a ideia é que você não apenas entenda o conceito, mas consiga enxergar onde isso é aplicado, como funciona na prática e por que esse tipo de aprendizado é tão importante dentro da inteligência artificial. Meu nome é Fabrício Carnevale e você está no meu canal Fabrício Carnevale Dados e IA, um canal onde eu falo sobre análise de dados, ciência de dados e inteligência artificial. Então, vamos para mais um vídeo. Antes de entrar direto no aprendizado supervisionado, eu quero fazer uma conexão com o que a gente já viu até aqui, porque isso vai facilitar muito o entendimento e te ajudar a enxergar a evolução do conteúdo, já que nada aqui está sendo explicado de forma isolada. Nos vídeos anteriores, eu te mostrei o que é Machine Learning e também como ele funciona na prática, passando por todas as etapas, desde a entrada dos dados até o momento em que o modelo começa a fazer previsões. Então, você já tem uma visão geral deste processo. Depois disso, a gente viu que existem diferentes tipos de aprendizado e que cada tipo resolve um tipo específico de problema, o que é extremamente importante, porque mostra que não existe uma única solução para tudo dentro do Machine Learning. Agora, o que a gente vai fazer é aprofundar um desses tipos, que é justamente o aprendizado supervisionado, entendendo como ele funciona de forma mais específica e como ele é aplicado em situações reais. O aprendizado supervisionado, ele é baseado em dados que já possuem uma resposta correta, ou seja, são dados rotulados, onde cada exemplo já vem com o resultado esperado, e isso facilita muito o processo de aprendizado do modelo. Na prática, o que acontece é que o modelo observa esses exemplos, tenta entender a relação entre os dados de entrada e a resposta, e com o tempo vai ajustando seu comportamento para conseguir fazer previsões cada vez mais precisas. É como se você estivesse ensinando alguém através de exemplos, mostrando várias situações e dizendo qual é a resposta correta em cada uma delas, até que essa pessoa consiga identificar padrões e tomar decisões sozinha. E é exatamente isso que o modelo de aprendizado supervisionado faz. Ele aprende com base nesses exemplos já conhecidos e depois utiliza esse aprendizado para lidar com novos dados que ele nunca viu antes, mas que seguem padrões semelhantes. Então vamos para um exemplo intuitivo, o spam. Agora vamos trazer isso para um exemplo bem simples e fácil de visualizar no dia a dia, que é o sistema de identificação de e-mails, como spam ou não spam. Algo que praticamente todo mundo já viu funcionando em plataformas como Gmail ou Outlook, e que utiliza exatamente esse tipo de aprendizado supervisionado para tomar decisões automaticamente. Nesse caso, o modelo recebe como entrada várias informações do e-mail, como o conteúdo da mensagem, palavras-chave utilizadas, o remetente, a frequência com que aquele tipo de mensagem aparece e outros padrões que podem indicar se aquele e-mail
é confiável ou não. Tudo isso sendo transformado em dados que o modelo consegue analisar. Além disso, esses dados já vêm com a resposta correta, ou seja, os e-mails já foram classificados anteriormente como spam ou não spam. E é justamente com base nesses exemplos que o modelo aprende observando o que diferencia um e-mail legítimo de um e-mail indesejado ao longo do processo de treinamento. Com o tempo, o modelo começa a identificar padrões cada vez mais claros, entendendo quais características estão mais associadas a mensagens de spam e quais estão relacionadas a mensagens normais, ajustando seu comportamento conforme vai analisando mais exemplos. E depois que esse processo de aprendizado acontece, ele consegue analisar novos e-mails que nunca viu antes e tomar uma decisão automaticamente, classificando cada mensagem com base nos padrões que ele aprendeu anteriormente. Mas como funciona isso na prática? Agora que você entendeu o exemplo, vamos olhar com mais atenção para o processo que acontece por trás, começando com a coleta dos dados, que precisam estar organizados e já associados a uma resposta correta, formando o que a gente chama de base de treinamento, que é essencial para o funcionamento do modelo. Durante o treinamento, o modelo recebe esses dados e começa a fazer previsões, tentando acertar qual é a resposta correta para cada exemplo. E a cada erro que ele comete, ele ajusta seus parâmetros internos para melhorar o desempenho nas próximas tentativas, em um processo contínuo de aprendizado. Esse ajuste não acontece uma única vez, ele se repete várias vezes ao longo do treinamento, permitindo que o modelo refine cada vez mais sua capacidade de identificar padrões e reduzir o número de erros, o que torna o aprendizado progressivo e cada vez mais eficiente. Com o avanço desse processo, o modelo começa a atingir um nível de precisão mais alto, conseguindo fazer previsões com mais confiança, o que indica que ele realmente conseguiu aprender a relação entre os dados de entrada e as respostas esperadas. E depois de treinado, o modelo pode ser aplicado em situações reais, recebendo novos dados e tomando decisões automaticamente, sem precisar de intervenção humana, porque ele já aprendeu com base nos exemplos anteriores. Antes da gente continuar esse vídeo, eu quero falar rapidamente sobre o objetivo deste canal. Esse projeto ele foi criado pensando principalmente em estudantes de ciência de dados, inteligência artificial e pessoas que desejam migrar de carreira para a área de tecnologia, dados. A ideia aqui é trazer conteúdos simples, didáticos e acessíveis. Muitas pessoas têm interesse em entrar na área de inteligência artificial, mas acabam ficando perdidas com tantos termos técnicos e assuntos complexos. Por isso, o foco do canal é justamente simplificar esses temas e explicar tudo de maneira clara, prática e organizada, principalmente para quem está começando agora. Aqui no canal, nós vamos falar sobre Machine Learning, inteligência artificial, análise de dados, programação, visualização de dados, ferramentas utilizadas no mercado e tendências tecnológicas que estão transformando diversas profissões e empresas em todo o mundo. Tudo isso com uma linguagem simples e objetiva. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita aí para se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo e acompanhe as próximas aulas. Isso ajuda muito o crescimento do projeto e permite que eu continue produzindo conteúdos cada vez mais completos sobre dados e inteligência artificial. Então, vamos continuar o conteúdo. Agora vamos entrar em um dos principais tipos dentro do aprendizado supervisionado, que é a regressão, que é utilizada quando o objetivo é prever valores numéricos, ou seja, quando a resposta que o modelo precisa fornecer não é uma categoria, mas sim um número que pode variar dentro de um intervalo. Esse tipo de problema aparece em diversas situações do mundo real, como prever faturamento de uma empresa, estimar a temperatura ao longo do dia
calcular o valor de um produto ou até prever a demanda de um serviço com base em dados históricos, mostrando como isso é amplamente aplicado. Na regressão, o modelo tenta entender a relação entre as variáveis de entrada e o valor de saída, analisando como mudanças em determinadas características influenciam o resultado final, o que exige a identificação de padrões mais contínuos e menos discretos. Isso significa que o modelo não está simplesmente escolhendo uma opção entre várias, mas sim tentando chegar o mais próximo possível de um valor real, o que torna o problema mais sensível a pequenas variações nos dados. E por isso a regressão é muito utilizada em cenários onde a precisão numérica é importante, especialmente em áreas como finanças, planejamento e análise de dados, onde previsões mais próximas da realidade fazem toda a diferença. Continuando aqui sobre regressão, na prática, a regressão funciona identificando tendências nos dados, ou seja, tentando entender como uma variável influencia a outra ao longo do tempo, o que permite criar uma relação lógica que pode ser usada para fazer previsões futuras com base em comportamentos observados anteriormente. Por exemplo, se uma empresa investe mais em marketing e isso está associado a um aumento no faturamento, o modelo consegue identificar essa relação e utilizar essa informação para prever possíveis resultados futuros em cenários semelhantes. Mesmo quando os dados não seguem um padrão perfeitamente linear, o modelo consegue se adaptar e encontrar uma forma de representar essa relação, aproximando-se o máximo possível da realidade, observada nos dados de treinamento. Isso é extremamente útil para a tomada de decisão, porque permite simular cenários, prever resultados e entender melhor o impacto de determinadas ações antes mesmo de colocá-las em prática, o que reduz riscos e melhora a eficiência. E é por isso que a regressão é uma das técnicas mais utilizadas em análise de dados, sendo uma ferramenta fundamental para quem trabalha com previsão e planejamento estratégico. Agora vamos falar sobre classificação. Classificação é um outro tipo muito importante dentro do aprendizado supervisionado, mas que funciona de forma diferente da regressão, já que aqui o objetivo não é prever o número, mas sim classificar os dados em categorias. Esse tipo de problema aparece em diversas situações, como identificar se um e-mail é spam, classificar imagens, analisar sentimentos em textos ou até determinar se um cliente tem maior probabilidade de cancelar um serviço, mostrando como isso é muito utilizado no dia a dia. Na classificação, o modelo aprende a identificar padrões que diferenciam uma categoria da outra, analisando as características dos dados de entrada e associando essas características a uma classe específica com base nos exemplos fornecidos durante o treino. Ou seja, ao invés de calcular um valor, ele toma uma decisão escolhendo entre diferentes possibilidades, o que torna esse tipo de problema mais relacionado à tomada de decisão do que à previsão numérica. E isso faz com que a classificação seja uma das áreas mais aplicadas dentro do Machine Learning, principalmente em sistemas que precisam tomar decisões rápidas e automatizadas com base em dados. Continuando aqui falando sobre classificação, agora vamos ver um exemplo mais avançado e muito utilizado na prática, que é a detecção de fraude em cartão de crédito. Um problema extremamente importante para bancos e empresas que lidam com transações financeiras diariamente. Nesse caso, o modelo recebe diversas informações, como o valor da compra, localização, horário, histórico de comportamento do cliente e outros fatores que ajudam a identificar padrões que podem indicar se uma transação é normal ou suspeita. Com base nesses dados, o modelo analisa a situação e toma uma decisão classificando a transação como legítima ou como possível fraude, o que permite que medidas sejam tomadas rapidamente para evitar prejuízos. Esse tipo de sistema
precisa funcionar em tempo real, o que torna o aprendizado supervisionado ainda mais importante, já que ele permite automatizar decisões com base em padrões previamente aprendidos. Isso mostra que como a classificação não é apenas um conceito teórico, mas sim uma ferramenta extremamente poderosa e presente em aplicações críticas do mundo real. Agora, fazendo uma pequena comparação entre regressão e classificação. Agora que você viu os dois principais tipos dentro do aprendizado supervisionado, fica muito mais fácil entender a diferença entre eles, já que cada um resolve um tipo específico de problema. Na regressão, o objetivo é prever valores numéricos, enquanto na classificação, o objetivo é escolher uma categoria entre várias opções possíveis, o que muda completamente a abordagem utilizada. Ambos utilizam dados com resposta para aprender, mas a forma como o resultado é apresentado é diferente, o que exige técnicas e modelos específicos para cada tipo de problema. Entender essa diferença é essencial para quem quer trabalhar com dados, porque escolher a abordagem correta impacta diretamente na qualidade do resultado obtido. Isso é muito importante. E é justamente essa capacidade de escolher a técnica certa que diferencia quem apenas conhece o conceito de quem realmente sabe aplicar machine learning na prática. Para finalizar, o aprendizado supervisionado é uma das bases mais importantes dentro do machine learning, estando presente em diversas aplicações que fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. Desde sistemas de recomendação até detecção de fraude e análise de comportamento. Tudo isso utiliza modelos que aprenderam com base em dados e exemplos anteriores, mostrando a força desse tipo de abordagem. Entender como isso funciona não é apenas uma questão teórica, mas sim um passo fundamental para quem quer evoluir na área de dados, inteligência artificial de forma consistente. Ao longo dos próximos vídeos, a gente vai continuar aprofundando esses conceitos e explorando outras formas de aprendizado para que você construa uma base cada vez mais sólida. Então, se você gostou desse conteúdo, peço mais uma vez que você se inscreva no canal, acompanhe os nossos próximos vídeos, deixe suas dúvidas nos comentários, porque isso ajuda muito o crescimento do canal e o meu trabalho aqui no YouTube. E caso você também tenha alguma sugestão de vídeo, algum conteúdo que você queira que eu fale aqui no canal, você pode deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em pesquisar sobre esse tema e preparar um material aqui para o YouTube, ok? Então é isso, obrigado por você assistir mais um vídeo aqui do canal e te vejo no próximo vídeo.